sagrada, água sagrada, e o povo canta. Água, água, água sagrada, água sagrada, água, água, água sagrada, água sagrada, água, água sagrada, água sagrada, água, água, água sagrada, água sagrada. Terra, terra, terra sagrada, terra sagrada, terra, terra, terra sagrada, terra sagrada, terra, terra sagrada, terra sagrada, terra sagrada, terra sagrada. Povo, povo, povo sagrado, povo sagrado, povo, povo sagrado, povo sagrado. Carta encíclica Laudato Si, do querido Papa Francisco. O cuidado com a casa comum. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelas violências de tantas injustiças. 47 assassinatos, 199 ações de solidariedade, 123 tentativas de assassinato, 206 ameaças de morte. 47 mulheres ameaçadas de morte. 30.624 famílias vítimas da pistolagem. 5 menores assassinados. 2.218 pessoas resgatadas em trabalho escravo. 6 mulheres assassinadas. 1.725 ocorrências de violências contra as famílias em seus territórios. 193 contaminados por agrotóxicos. 1.185 ocorrências de territórios invadidos entre 2019 e 2022. 777 manifestações de lutas. 33 milhões de pessoas passam fome. 570 crianças Yanomami mortas.
vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres, mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. Potente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, cantava São Francisco de Assis, o Chico. Neste grandioso cântico, recorda-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora, uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu bom Senhor. Louvado sejas, meu bom Senhor. Louvado sejas pela irmã terra, Mãe que sustenta e nos governa, para todos os frutos nos dá o pão, com flores, ervas sobre o chão. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em seu amor perdoa e sofrem tribulação, felicidade em te encontrará. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vem, e todo o povo te diz amém. Eu convido a cada um e a cada uma a ficar de pé. Nós estamos num espaço que está calçado, estamos sentindo o chão, essa terra, essa mãe que nos acolhe nestes dias de hoje, que nos vai mostrar também todo o sofrimento, mas também toda a resistência do povo. Se há violência, há resistência. Se há violência, há resistência. E essa resistência são sementes, são frutos que nós plantamos na defesa da vida. Então é nessa alegria que nós partilhamos com cada um e cada uma essas sementes de vida e de esperançar. 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 Jubileu da terra é repartir o chão, é pôr os pés na terra, é pôr as mãos no chão, é resgatar a terra que é de cada irmão, porque a terra é do Senhor. Nações dos Pataxós, Chucurus e Caris, Tupis e Anones, Arrãs e Guarani. Depois de tanto sangue, depois de tanta guerra, que a terra seja ilha e que os índios tenham terra.
jubileu da terra, é repartir o chão, é pôr os pés na terra, é pôr as mãos no chão, é resgatar a terra, que é de cada irmão, porque a terra é do Senhor. E aos remanescentes de negros quilombolas, enfim, terra Brasília, seja nossa e seja vossa. Depois de tanto sangue, depois de tanta guerra, que a terra seja negra e que os negros tenham terra. Jubileu da terra, é repartir o chão, é pôr os pés na terra, é pôr as mãos no chão, é resgatar a terra, que é de cada irmão, porque a terra é do Senhor. Pequenos nadadores, poceiros e sem terras, enfim alcance o sonho de justiça e paz na terra. Depois de tanto sangue, depois de tanta guerra, que a terra volte ao povo e que todos tenham terra. E o povo, jubileu da terra, é repartir o chão, é pôr os pés na terra, é pôr as mãos no chão, é resgatar a terra, que é de cada irmão, porque a terra é do Senhor, porque a terra é do Senhor, porque a terra é do Senhor, porque a terra é do Senhor. Porque a terra é do Senhor. Bom dia a todos, todas, todes. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas nesse espaço que hoje se torna, aqui na Universidade de Brasília, o espaço das resistências dos povos, do campo, das águas e das florestas. Então, nós queremos agradecer a cada uma que está aqui presente, e hoje, nesse dia de lançamento do Caderno de Conflitos do Campo Brasil, edição de 2022, a 38ª edição, nós vamos, esse ano, a Comissão Pastoral da Terra resolveu fazer um formato um pouco diferenciado para esse lançamento, né? E, então, nós vamos ter um dia de seminários, com algumas mesas e alguns debates importantes para a gente também ir discutindo, debatendo, e também trazendo as nossas propostas, as propostas dos povos, para que a gente possa cada vez mais ter vida digna, que é o que o próprio Jesus de Nazaré nos ensinou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E é o que os povos que estão lá na terra, que estão na água, que estão nas florestas, querem também. Vida e vida digna. E para começar, então, essa primeira mesa, a gente quer agradecer quem está aqui presente, mas também tem pessoas nos acompanhando nas redes sociais. Então, também, bem-vindos e bem-vindas a esse espaço que se torna mais ampliado, né, além de nós aqui. Nós queremos também esclarecer que a gente vai transmitir somente essa primeira mesa, né, que é o lançamento dos dados, que a gente vai olhar os dados, e após a gente vai continuar o seminário, que será aqui presencial. Então, para compor esse primeiro momento, nós gostaríamos de convidar Dom Silvio Gutierrez, que é vice-presidente da CPT, que é bispo de Vacaria, e que nos honrará nessa mesa de hoje. Também o professor Geraldo de Souza Júnior, que é aqui da Universidade de Brasília, que nos acolhe, e desde já a gente quer agradecer por esse espaço. Nós convidamos também o professor Adriano de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás. E também convidamos Thales dos Santos Pinto, que é do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino,
que é quem faz a sistematização, o centro de documentação que faz a sistematização, junto com todos os agentes e as agentes dos regionais. E desde já a gente quer trazer todo esse corpo de agentes, muitos que estão aqui presentes, muitos que estão nos escutando, né, nos ouvindo e assistindo, que fazem com que esse caderno ele se torne realidade e a gente possa trazer essa realidade do campo, que é vivida, vivenciada pelos povos e acompanhada por esses agentes, por organizações, movimentos sociais, entidades que prestam assessoria a esses povos. E a gente, então, traz esse caderno na 38ª edição. Vamos sentar? Então, nós começamos lembrando que há 38 anos, não, há 38 não, há 39, né? Porque é a 38ª edição, mas a gente começou a lançar o caderno em 1986, né? Esse caderno, se a gente traz essa realidade de 2022, é uma realidade que nos apresenta não só, como muitos olham, o caderno de conflitos, como um caderno que traz a violência no campo. Ele é muito mais do que isso. Ele traz memória, ele traz histórias, e muito além dos dados e números que são apresentados aqui. Ele traz análise sobre essa realidade do campo, e a gente agradece aos pesquisadores, em nome do professor Adriano, que está aqui na mesa, que contribuiu para que a gente pudesse ter essas análises dessa realidade do campo. Ele traz também as resistências, e ele traz a identidade desses povos, que eu acho que é fundamental da gente conhecer quem são esses povos. E esse caderno, ele traz essa realidade, essa identidade, para que a gente conheça quem são, onde estão, o que sofrem, né, aquilo que eles trazem de vida, dos seus modos de vida. Então, esse caderno, ele simboliza muito mais do que simplesmente números. Outra questão muito importante é que ele representa um apanhado dos conflitos que existem no campo. Aqui a gente não consegue representar toda essa realidade, mas a gente pode ter uma visibilidade, olhar para ele com esse olhar de que é o que acontece no campo. Então, acho que isso também é importante quando a gente traz o caderno de conflitos e apresenta para toda a sociedade. Hoje, em especial, nós celebramos ou trazemos a memória de Eldorado dos Carajás. 19 trabalhadores foram assassinados na curva do S, em Eldorado dos Carajás. Então, hoje é dia de fazer memória, né? Jordana está aqui, do MST, dia de fazer memória desses camponeses e de tantos outros, como nós trouxemos esse ano. 47 assassinatos no campo, 6 mulheres. Para muitos pode ser um número, pode ser muito pouco, mas para nós significa muito. Enquanto uma pessoa estiver sendo violentada, sofrer violência, morrer no campo, é nossa tarefa, enquanto igreja, de denunciar e dizer que essa realidade precisa ser mudada. Hoje também nós celebramos o Dia Internacional da Luta Camponesa, instituído pela Via Campesina Internacional, e aqui no Brasil hoje é o Dia de Luta pela Reforma Agrária, em homenagem a tantos, aos nossos companheiros e companheiras que foram assassinados na curva do S. Então, trazer essa memória dentro desse caderno, dentro desse lançamento. Também o caderno, ele traz homenagem, quer trazer presente a figura, mas também a luta e o que representou para as comunidades do campo, das águas e da floresta, a vida e o seu doar de Dom Tomás Balduino, que estamos no centenário do seu nascimento. E esse ano é um ano de celebrar e trazer essas memórias. Não é trazer a memória de Dom Tomás, mas é trazer a memória das lutas que ele tanto acompanhou, impulsionou, esteve presente como um bom profeta que hoje a igreja nos exige. Então, lembrar Dom Tomás é importante para nós, e uma frase que todo mundo conhece. Vamos ver qual é? Direitos humanos.
Mais uma vez, direitos humanos. Então, essa luta dos camponeses e camponesas é para isso, para que a gente tenha, para que todos, não só quem está na terra e na água, tenhamos direitos. Esse ano de 2022, nós queremos trazer muito presente essas questões que eu trouxe aqui, mas outros debates que a gente vai estar trazendo nessa mesa de hoje. Então, a gente quer passar a primeira palavra a Dom Silvio, que é vice-presidente da CPT, que nos honra aqui nessa mesa também, para fazer a sua saudação inicial. Bom dia a todos e a todas. Como eu disse ao Dom Leonilton, como eu disse sim para estar aqui, é a primeira vez que eu participo desse lançamento, e disse que estaria com amor e com temor. Amor pela causa, porque ela me envolve e me apaixona na minha origem, na minha trajetória de cidadão e também depois de crente. Mas temor também por não ter ainda muita familiaridade com esses encontros e o risco de não cumprir aquilo que deveria ser o papel dessa palavra de abertura. Mas como o tempo também é curto, meditando e pensando nesse momento com vocês, pensei em buscar 3 inspirações para que não tenhamos dúvidas de que aquilo que estamos fazendo aqui e aquilo que foi feito anteriormente, a nossa chegada aqui em Brasília ontem e hoje, está baseado, estruturado, sedimentado naquilo que cremos, nas verdades que cremos, nos valores que cremos, nas lutas que cremos e levamos adiante. Um primeiro fundamento bíblico bem conhecido, que faz referência a uma experiência de trabalho escravo que toda a história conhece, onde nós escutamos do livro do Êxodo, capítulo 3, dos versículos 7 em diante, o seguinte: o Senhor disse: eu vi e ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Um Deus sensível, um Deus que conhece, que observa, que acompanha, que não é indiferente, mas que também tem uma iniciativa e diz e decide: eu vou descer e vou libertar o meu povo, e convoca Moisés e todo o processo seguinte que nós bem conhecemos. Daí nós buscamos razões profundas para o que estamos vivendo e presenciando neste dia. Dando um salto histórico bem grande, encontramos no clássico número 1 da encíclica da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o que diz: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente humano que não lhes ressoe no coração. Aquilo que é humano é nosso. Aquilo que é humano nos conclama, aquilo que é humano nos convoca. Sim, muitas vezes são as alegrias que nos convocam, e nós celebramos e festejamos juntos. Mas outras vezes são as angústias e as tristezas. O que nos faz estar aqui nestes dias, são mais as tristezas e as angústias. Mas oxalá um dia possamos nos reunir para celebrar só as alegrias, só aquelas conquistas que já experimentamos em alguns períodos, já perdemos em outros períodos, e que hoje nos assustam novamente as angústias e as tristezas do nosso povo, nomeado aqui como aqueles que sofrem, os mais pobres, que são atenção especial, foram de Cristo e hoje são da igreja. E o terceiro momento, eu fui buscar no compêndio da doutrina social da igreja as inspirações do que temos lá sobre
a nossa relação com a realidade da violência. Quando fala no capítulo 2 da missão da igreja e da doutrina social da igreja, diz que é da natureza da doutrina social da igreja, de um lado, fazer o anúncio, e a doutrina e a igreja tem muito a anunciar, especialmente o anúncio de que a igreja tem de próprio, que é uma visão global do homem e da humanidade. Então, anunciamos aquilo que cremos e a totalidade, a integralidade do ser humano, das suas múltiplas relações, mas é também da natureza da doutrina social da igreja denunciar aquilo que vem contra a integridade e a totalidade do ser humano. Por isso, a doutrina social comporta também um dever de denúncia em presença do pecado. É o pecado da injustiça, de violência, que de vários modos atravessa a sociedade e nela toma corpo. Tal denúncia se faz juízo e defesa dos direitos ignorados e violados, especialmente dos direitos dos pobres, dos pequenos, dos fracos, e tanto mais se intensifica, quanto mais as injustiças e as violências se estendem. Por que da nossa opção pelos pobres? Porque os pobres existem? Por que a nossa denúncia da violência? Porque a violência existe. Por que a nossa denúncia da fome e da miséria? Porque a fome e a miséria existem. Há uma pressão para que não tratemos desses assuntos. Eu sou encantado com essa ideia de um dia não precisar mais tratar desses assuntos. Basta que acabemos com a fome, acabemos com a violência, acabemos com as injustiças. Não temos mais o que dizer sobre isso, a não ser preventivamente. Mas enquanto essa realidade bate à nossa porta, ficar calados é como uma sentinela muda, ou como um cão que não late diante do perigo. Nós não queremos ser uma sentinela muda, mas queremos ser alguém que, assim como Deus, está sensível, desce e vai libertar o seu povo. No capítulo 11 do compêndio da doutrina social da igreja, quando trata da promoção da paz, e começa pelo fundamento bíblico, ao tratar do momento bíblico em que o rei Davi dialoga com seu filho Salomão sobre a construção do templo, e o Davi está justificando ao Salomão de que ele, Davi, não é a pessoa indicada para construir o templo, porque ele foi condutor de guerras, de violência, de conflitos, e passa essa missão para o Salomão, porque se entendia o Davi não apto para construir o templo. E a conclusão que traz o compêndio da doutrina social da igreja é a seguinte, baseado nesta convicção do Davi, que passa essa tarefa para o Salomão. A paz e a violência não podem habitar na mesma morada. Onde há violência, aí Deus não pode estar. Quem constrói a casa de Deus não pode aderir ao mesmo tempo à violência, porque uma coisa e outra não convivem juntos. E ainda, sei que o meu tempo era curto, espero não estar extrapolando demais. A paz como fruto da justiça e da caridade, completa a parte do compêndio da doutrina social da igreja, dizendo assim, a violência nunca constitui uma resposta justa. A igreja proclama, com a convicção de sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão, que a violência é má, que a violência como solução para os problemas é inaceitável, que a violência é indigna do homem. A violência é uma mentira, pois que é contrária à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade. A violência destrói o que ambiciona defender, a dignidade, a vida, a liberdade dos seres humanos. E ainda, também o mundo atual necessita do testemunho dos profetas não armados. Profetas não armados. Talvez devêssemos repetir em nossas igrejas e encontros tantas vezes isso, num tempo em que o armamento foi proclamado, patrocinado e incentivado em nome de Deus. Dos profetas não armados. Infelizmente, objetos de escárnio em toda a época. Aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e para proteger os direitos do homem recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, estes testemunham a caridade evangélica, a verdadeira caridade evangélica. E termino com uma expressão conclusiva, dizendo assim, em uma época, esta que estamos vivendo,
na qual pensar, filosofar sobre a realidade tornou-se quase um crime, propor uma reflexão sobre as causas da violência no campo, como de resto sobre as causas de toda e qualquer violência, parece ser indigesto, mas é também por causa da indigestão que possa provocar, é altamente profético. Aquilo que fazemos é evangélico, é doutrina social da igreja e é altamente profético. Obrigado à presença de todos e que tenhamos momentos e dias maravilhosos aqui. Obrigada, Dom Silvio. E a gente vai passar a palavra agora para o professor Geraldo, né? Já disse no início, né? Agradecendo esse espaço e essa disponibilidade não só disponibilidade, mas a universidade, ela é o espaço para trazer a realidade da sociedade, né? E eu acho que é importante trazer esses saberes e os sabores do povo que vive lá na terra, nas águas e na floresta. A gente sabe muito bem que a UNB tem, né, na sua missão, nos seus princípios, está trazendo essa realidade. Então, desde já agradecemos e esperamos contar sempre com a UNB nos nossos processos. Obrigado. Uma satisfação enorme estar nessa mesa, nesse ambiente e nesta cerimônia. Como você disse, a UNB é radicalmente laica, mas ela é também radicalmente partilhadora do social realista como reivindicação do conhecimento e do diálogo em todas as formas de pensar, representar e realizar o mundo. Então, a UNB, por exemplo, foi fundada por um pensamento muito ortodoxo dessa feira. Mas também teve como reitor o dominicano Frei Mateus Rocha. Foi nosso reitor. Frei Mateus tinha um companheiro de residência que acabou fazendo até doutorado em antropologia aqui na UNB. O companheiro de residência dele chamava Tomás Palmino. Nosso ex-aluno, o seu doutorado antropológico com a conosco. Então, vejam que essa é a universidade que sempre se abriu, como pensava Garcia, Nietzsche, no sentido de que ela não é um lugar diletante, de pensamento hedonista. É um lugar em que o saber é um compromisso social, para ser uma mediação para transformar o social numa linha de realização das expectativas e das necessidades do povo. O povo que estava presente aqui na mística, né? Os elementos que formam o simbólico da mística, né? Que não é só, no caso do organismo cristão, o CPT, o altar, a sacristia, é também construir a paz e a justiça nas lutas por libertação. Eu queria também, de início, prestar uma homenagem a Dom Celso Queiroz, que faleceu ontem. Né? Dom Celso Queiroz foi secretário-geral da CNBB. Vai lembrar que trabalhamos com ele no acompanhamento da Constituinte, ao tempo em que o Celso também era o presidente da CNBB. E ontem, com a sua fundação, né? E com dignidade, fez a Páscoa. Mas também queria dizer que essa universidade aberta e dialoga, sem perder o seu conceito da cidade, né? É a universidade que constrói fundamentos, categorias em diálogo com os movimentos sociais. Por exemplo, foi aqui que também tem 6 programas
5 meses, num grande encontro, dialogando com as mobilizações do campo, as ecológicas, as ambientais, lançou, e aqui foi definido, o conceito de reservas no evento em que a ONG se abria para essa presença do social e disputava o projeto de sociedade. E depois iria para a Constituição, né? E sairia de lá como uma das mediações da Constituição de 88 para recuperar o processo democrático que havia sido interrompido pelo soluço autoritário. Vencemos lá em 88, vencemos aqui em 2022. O povo sempre retoma o curso da sua proposta, do seu projeto solidário, e os autoritarismos são fugazes, eles se apresentam como surto, mas as reservas utópicas que nós carregamos, alimentadas pelas lutas históricas por libertação, nos apontam um futuro e contribuem para que possamos disfrutá-lo como um projeto próprio, um projeto que se consume como realização da justiça e da paz. Então, eu queria dizer assim que meu papel na mesa é de anfitrião, de acolher e, com orgulho, fazê-lo nesse espaço que vocês devem ter visto nas plaquetas, se chama Esperança Garcia. Curiosamente, o nome Esperança Garcia substitui uma denominação anterior do auditório, que era o auditório Joaquim Nabuco. Homenagem ao abolicionista, ao estadista, mas também ao aristocrata, o homem patriarcal branco, que merece nossas homenagens. Precisamos ainda achar um lugar para recolocar o nome dele digno, né? Mas não tinha a autenticidade de quem, como Esperança Garcia, era escrava e submetida às torturas e às aflições da condição alienadora do humano que a escravidão representou, fazia a sua presença de resistência e de luta, o que levou, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, por conta de suas petições de Esperança Garcia, a ser reconhecida como a primeira advogada brasileira. Né? Teve seu nome colocado no frontispício do prédio, não como homenagem meramente protocolar, mas porque foi uma reivindicação dos negros e das negras, dos pretos e dos pardos, dos indígenas, que na UNB hoje ocupam mais de 50% das vagas da instituição, porque souberam reivindicar as políticas afirmativas de inclusão. E aí também reivindicar uma plataforma de solidariedade social para reconhecer a legitimidade daqueles que, por exemplo, no passado, como escravos, nem humanos eram, né? Apesar de que o Papa Paulo III já tivesse com sublimes deuses estabelecido que os nosso irmão tem algo nisso, podem dispor de seus bens, né? Mas isso está longe da realidade que, mesmo entre nós, no horizonte dos nossos debates, é difícil de discernir. Basta ver a pauta do Supremo Tribunal Federal e que agora os indígenas reivindicam os seus direitos sociais, devem prevalecer sobre os direitos legais, no contexto de que os modos de ser, de existir, de compartilhar, são legítimos para inspirar o reconhecimento de direitos humanos, exigíveis de pé, não é isso? E não suplicados de joelhos, né? De cócoras, né? Então, eu queria dizer assim, da satisfação de poder ser esse espaço para esse encontro, né? Para mim, não é só uma questão acadêmica, né? Eu integro a comissão
um compromisso pastoral, não é? Um compromisso pastoral que fez parte da minha educação da cidadania. Lá atrás, em 1987, estive em Moçambique, em Goiás, a convite de Dom Tomás para discutir com as pastorais da prelazia e da diocese os temas que viriam para a Constituição. Discutimos na diocese, por exemplo, de Moçambique, onde era pároco o padre Francisco Cavalli. Padre Chicão, sim, 15 dias depois que estivemos lá, recebeu um tiro de carabina no rosto, né? O latifúndio reagiu ao que ele pregava de emancipação com esses valores que o Silvio acabou de mencionar, né? E sofreu um atentado terrível que ele não retirou da missão, porque, voltando para a Itália para se restabelecer, se convalescer, mesmo sendo consequência do atentado, voltou e ficou em prática pastoral até agora há pouco, quando também em sua passagem, né? Então, com muita alegria, mas também com atitude de responder ao compromisso originário da nossa universidade. Ela existe para responder às expectativas sociais do mundo. Ela não existe para corresponder à nossa visão erudita em torre de marfim, isolada dos problemas que fazem aquilo que é o orgulho de alguns intelectuais. Se não os intelectuais, como os pastores, devem pôr a sandália na poeira do chão. A sacristia no lugar onde eles realizam a sua missão. É importante rezar, mas é importante também agir para transformar o mundo. Espero que essa reunião seja esse momento reflexivo, mas não para que nós nos deslumbremos com a nossa inteligência, que é capaz de produzir esses relatórios, mas para que nós possamos orientar a nossa ação no mundo no sentido de que é possível transformar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada ao professor Geraldo, né? E a gente quer também lembrar que aqui, se não me engano, eu acho que a minha memória também curta, mas nós estamos, nesse ano, celebrando 25 anos do Pronera, da criação do Pronera, né? Então, acho que é nada mais importante da gente estar nesse espaço que a universidade se abre para os povos, né? Ter o seu espaço também, ter o seu direito garantido de fazer parte da universidade, de também elaborar, produzir, ou trazer a síntese daquilo que eles produzem de conhecimento do seu cotidiano, né? Porque cada camponês, camponesa, cada povo, cada indígena tem o seu conhecimento, né? Tem a sua riqueza e é um doutor naquilo que ele sabe. Então, a universidade se abriu para partilhar com todo mundo. Sobre essa vitória aqui, eu tenho 2 pós-graduandos da UNB originários das turmas do projeto. Né? Mara está aqui, porque também então, é importante isso, né? Então, vamos olhar agora para os dados que a gente quer trazer desse relatório de 2022. E é sempre importante a gente pode pegar o relatório e olhar só os dados, mas o nosso olhar hoje vai ser aquele olhar muito aguçado de entender o que são esses dados, e depois o professor Adriano também vai ajudar a gente a olhar um pouquinho mais, mas também esse olhar de dizer assim, essa realidade precisa ser transformada, como o professor Geraldo traz. O que nós vamos fazer, como que a gente vai usar para mudar essa realidade que está posta aqui? Então, a gente quer convidar a Thales, que é do CEDOC, que vai apresentar esses dados para nós agora. Olá, bom dia. A câmera. Agradeço a presença de todas e todos aqui nesse dia. Agradeço especialmente
a essa equipe de agentes pastorais que no processo, nesse trabalho fraterno e solidário junto às comunidades, no campo das águas das florestas, também encontra um tempo, uma força para poder registrar, para poder enviar para a equipe do SEDOC em Goiânia, né, essa realidade em números que eles vivenciam. Né. Agradeço aí os trabalhadores do SEDOC, os documentalistas, os que continuam, os que saíram, mas que, dedicados, fazem esse registro cotidianamente, né, dessa realidade dura. A gente consegue ficar lendo vários esses documentos, poucos momentos de um pouco mais de tranquilidade, para que esse relatório seja publicado anualmente. Né. Agradeço também as demais pessoas da Secretaria Nacional, agradeço a FONAC pelo apoio que você dá nessa publicação, e agradeço também aos autores que estão aqui presentes, não só os presentes, mas todos, né? Todos, o Adriano já está aqui na mesa, a Carolina Motoc, o Valdeci, Campos de Souza, o Igor Golenberg, o Antônio Canuto e ao Flávio Marcos Gonçalves de Araújo. Agradeço também a equipe da cooperativa EITA, que é quem nos dá a infraestrutura informacional necessária para poder fazer esse registro e fazer esse levantamento desses dados. E agradeço especialmente a equipe do Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territórios, o LEMP, da Universidade Federal Fluminense, que há 20 anos, né, tem uma parceria, um trabalho conjunto com o CEDOC, mas não só com o CDT como um todo, né, auxiliando aí no entendimento, na reflexão sobre os conflitos no campo. Então, após esses agradecimentos, trago aqui, né, junto esse olhar de indignação e apreensão dessa mulher Guarani Caiobá, que está presente na capa, mas é uma mulher também de determinação na luta. O que tem para frente? Como vamos enfrentar essa situação? Então, vamos antes olhar para o passado e ver o que temos aqui, né? Então, a gente vai trabalhar rapidamente, vou tentar ser rápido aqui no tempo, né? A quantidade de dados são bem grandes, mas vou trabalhar um pouco, né, apresentar a questão dos conflitos no campo em geral, passando posteriormente para a violência contra a pessoa, depois os conflitos por terra, por água, trabalhistas e finalizando com as manifestações de luta. Bom, no geral, os conflitos do campo, tivemos no ano de 2021, 1.828 ocorrências de conflitos. Em 2022, esse número já foi de 2.018 ocorrências de conflitos, com crescimento de 10,39%. Apesar desse crescimento no número de ocorrências de conflito, uma pequena queda no número de pessoas envolvidas. Os conflitos no campo incluem as ações de resistência dos povos, mas também as violências cometidas contra as populações. Então, a gente tem aí essas violências, essas resistências nos eixos terra, trabalho e água, principalmente. Pode passar. Olhando para os últimos 10 anos, né, a gente vê aí um crescimento paulatino desses conflitos, né, principalmente a partir do ano de 2016, que foi o ano do golpe, do impeachment, né, que levou ao poder de forma mais clara essa fração, né, ou o agronegócio diretamente. Né. Então, a gente percebe, a partir de 2016, um crescimento do número de conflitos, né, e que se intensifica com o último governo, de Jair Bolsonaro, a partir do ano de 2019. Então, a gente tem, em 2019, um crescimento de 1.954 conflitos por ano, no ano de 2019, passando para 2.125 em 2020, uma pequena queda em 2021 para 1.828, decorrente principalmente de como foi violento o ano inicial da pandemia, mas com um novo crescimento agora em 2022, com 2.018 conflitos no campo.
Na espacialização desses conflitos, a gente percebe algumas situações, né? Por um lado, a gente tem ali uma centralidade maior dos conflitos trabalhistas, né, dos números de trabalhadores resgatados no trabalho escravo rural, na região centro-sul do país, né, principalmente Minas Gerais, mas os conflitos por terra e por água, né, se concentram, se a gente considerar a dimensão ali dos ciclos, né, principalmente na região norte e na região nordeste. Na área, principalmente, né, no nordeste, mas também na região de avanço do agronegócio, né, para essa área geográfica do país. Então, essa é a situação geral dos conflitos, né, assim, desses 3 eixos principais que a gente trabalha, né, e agora a gente vai tratar um pouco da violência contra a pessoa, que são as violências cometidas individualmente, né, contra os indivíduos, contra as pessoas, né, aqui são violências contra as comunidades. No sentido da violência contra as pessoas, a gente traz 3 destaques negativos, né, são os aumentos no número de ameaça de morte, passando de 144 para 206 em 2022, um aumento de 43%. O aumento do número de assassinatos, de 36 para 47, um aumento de mais de 30%. E um aumento de tentativas de assassinatos às pessoas que estão lutando pela permanência e a conquista, né, de seus territórios, passando aí de 33 em 2021 para 123 em 2022, uma variação de mais de 2,5 vezes do número dessas tentativas de assassinato. Então, isso, de certa forma, demonstra esse avanço da violência contra os povos, né, do campo, e está relacionada à questão dessa política armamentista que foi, né, desenvolvida e estimulada nos últimos 4 anos, né, de ataque à população que luta por terra e território. Dessas identidades sociais que sofreram essas violências, né, principalmente a questão de violência contra a pessoa, a gente percebe uma mudança nos últimos anos aí, assim, a gente fez o recorte de 4 anos, mas se a gente pegar um período mais longo, a gente vai perceber uma mudança, mas o destaque principal é a violência contra os povos indígenas, né, que foram vítimas de 375 dessas ocorrências de violência contra as pessoas, seguidos aí por assentados, roceiros, quilombolas e sem terra. Pode passar. E aqui no mapa a gente percebe também essa relação entre essas 3 formas de violência contra a pessoa. A gente perceber a maior parte dos assassinatos, que são esses pontos marrons, estão relacionados ou à ameaça de morte ou a tentativas de assassinato. Isso quer dizer que é uma escalada da violência, por um lado, que resulta na morte dessas pessoas, mas também demonstra que é necessário políticas de proteção às pessoas ameaçadas ou que foram vítimas dessas tentativas de assassinato. É que o resultado sempre aparece, infelizmente, no caso dessas mortes. Então, pelo mapa, a gente consegue perceber essa relação entre os assassinatos, as ameaças de morte e as tentativas de assassinato. Nessa análise dos assassinatos e da intensificação da violência, a gente percebe, né, que, pensando no contexto de onde se dá esses assassinatos nos territórios, né? Então, a gente tem um número de assassinatos entre 2013 e 2022, né, no qual, nesses territórios onde ocorreram os assassinatos, 27,36% desses territórios sofreram pelo menos uma ação de pistolagem. 15% sofreu pelo menos uma ameaça de expulsão, 9% pelo menos uma ação de invasão e 3% grilagem nesses territórios. Então, essas violências elas não estão sozinhas, né? Não é somente o assassinato isolado, é uma escalada, né, de uma série de violências contra as comunidades que também resultam nesses assassinatos.
E a gente tem, por final, os despejos judiciais, o despejo judicial e expulsão, demonstrando que, apesar de que a maior parte das violências nos territórios que resultam ou estão relacionadas aos assassinatos são violências sem mediação do Estado, se a gente pensar a questão da pistolagem, ameaça de expulsão, mas está presente também com a mediação do Estado quando a gente fala dos despejos judiciais. Então, não dá para tirar o Estado disso. E essa situação acontece também no eixo da água, né, na disputa, nos conflitos por água, no qual 60% dos assassinatos desse eixo ocorreram, né, em situações de conflito, um tipo de conflito que trata de uso e preservação, também sobre a questão das barragens e açudes, ou de 15% da apropriação particular. Então, há também no eixo água algumas características específicas desses assassinatos. E agora a gente vai focando um pouco mais nos eixos, né? Então, se a gente trouxe a questão da violência contra os conflitos por terra, a gente olha agora a questão dos conflitos no campo, os conflitos por terra especificamente. Então, a gente tem um crescimento de 16,70% de 2021 para 2022, passando de 1.347 para 1.572 conflitos, ocorrências de conflitos cujo número de famílias, aí na casa das centenas de milhares, aumentou 4,61%. E aqui, nesse gráfico dos últimos 10 anos, a gente percebe essa questão, é possível perceber essa questão do aumento das violências. Como a gente, dentro, né, da CPT, trata metodologicamente a noção de conflito. Conflito é sempre uma ação de resistência e ações de violência contra as comunidades, né? O conflito não é necessariamente sinônimo de violência, mas nos últimos 4 anos isso acabou quase acontecendo, em decorrência de uma diminuição, de uma escolha, né, tática nas formas de resistência que os povos do campo escolheram, mas que é uma diminuição do número de ocupações e retomadas, né? Nos últimos 4 anos, a gente percebe aí uma média de 40 a 50 ocupações retomadas e acampamentos por ano, enquanto a gente vê um crescimento vertiginoso nos casos de ocorrência de violência contra as comunidades, e é essa linha azul. Então, a gente percebe uma diferença, e esse número, então, o aumento dos números de conflitos nesses últimos 4 anos, representa um aumento da violência, né, do Estado, mas também dos entes privados, na ação de tomar esses territórios desses povos. Então, isso é possível, é perceptível aqui nesse gráfico, né, que traz os números dos últimos 10 anos. Na espacialização desses conflitos, a gente retoma, né, o que já foi colocado, dos conflitos por percebe também que há uma semelhança dos conflitos por terra, né? Então, a gente tem aí o estado do Pará com 170 conflitos, ocorrências de conflitos, em segundo lugar, vamos dizer assim, né, com o segundo maior, que teve mais registro de ocorrências de conflitos por terra. Em primeiro, o Maranhão, com 177, depois vem, né, Bahia, Amazonas e Mato Grosso, como os estados que mais registraram conflitos. Então, a gente percebe a região da Amazônia Legal e do Mato Piba como, né, uma área de avanço dessas violências contra os povos do campo. Então, a gente tem esse número grande. Um dos estados que mais cresceram em número de conflitos esse ano foi, principalmente, o Amazonas. A gente percebe que, tanto na questão da Amazônia Legal, mas também agora com a ação dentro da Zona de Desenvolvimento Agro-Madeira, conhecido por AMACRO, né, uma intensificação desses conflitos, né, que vai chegar no Estado, mas também pela percepção que a gente passou a ter sobre os conflitos na região do Vale do Javari. E quem que sofre essas ações de conflito por terra em 2022? Então, a gente tem a porcentagem de indígenas mais alta aí, de 28,07%, seguido pelos poceiros, com um pouco mais de 19%, os quilombolas com 16%, e os sem terra com 11,3%, seguido de acertados, e depois os outros, né, que são as outras identidades sociais de povos, comunidades tradicionais, principalmente, sofrem essas violências. Quem causa essa ação, né? Então, o registro que a gente tem feito, esse ano, os fazendeiros
são os principais agentes causadores, aí numa individualização que a gente conseguiu fazer, seguido pelo governo federal, pelos empresários, grileiros, e outros grupos que a gente não conseguimos identificar. No caso do governo federal, cabe um destaque aqui ao registro da omissão e conivência desse ente federativo, ou da União em si, não garantir, por um lado, a demarcação dos territórios, por não garantir o acesso à saúde, e uma série de outros direitos básicos às populações, cuja principal, mas não só, mas a principal manifestação se dá com a morte de indígenas e Yanomami, cujos últimos 4 anos de governo foram registrados ao menos 570 crianças que morreram por causas evitáveis. Uma política clara de genocídio contra essa etnia, mas não só, a gente percebe esse crescimento do governo federal como um dos principais agentes causadores de conflitos por terra nos últimos anos. E aqui a gente percebe, a gente pode ver algumas das principais violências e a variação das mesmas nesses últimos 10 anos. O que aparece de imediato é o número de invasões aos territórios, que cresceram exponencialmente já vinham crescendo desde 2016, mas que ganham um ímpeto muito maior a partir de 2019. Então, nesses últimos 10 anos, 60% das ocorrências de invasão a territórios ocorreram durante o governo Bolsonaro, na política de incentivo ao garimpo, ao desmatamento. Então, isso se manifesta nesses números, nesse registro. Mas não só, a gente tem um número crescente nos últimos anos de contaminação por agrotóxico, também resultado dessa política de liberalização de uma série de outros agrotóxicos a serem utilizados, e da falta de uma regulação ou de uma política de evitar a utilização desse tipo de veneno. Então, a gente tem essa diferenciação aí, a gente vê também crescimento do número de grilagens, de pistolagem. Então, há um crescimento da pistolagem registrado esse ano, é o maior número desde do século XXI. Então, a gente não viu um número tão grande de pistolagem nesse século quanto no ano de 2022. E a gente percebe aqui uma situação um pouco distinta, que é o número decrescente de famílias despejadas e ameaçadas de despejo nos últimos 4 anos. Mas qual que foi o resultado? Por que isso acontece? Enquanto o processo de luta. A luta pela garantia de alguns direitos básicos durante o período da pandemia, que fez com que o Poder Judiciário suspendesse os despejos, tanto no campo quanto nas cidades. Então, isso se manifestou nos números, mas a gente percebeu que, ao menos, as ameaças de despejo voltaram a crescer já em 2022, com o fim da suspensão, com o fim dessa suspensão. Então, há uma coisa para a gente olhar, qual vai ser o impacto disso nos próximos anos. Qual é a forma de luta que a gente vai ter que desenvolver para poder, os povos do campo, para poder evitar que esses números voltem a crescer novamente. Nos conflitos pela água, a gente tem um decrescimento, uma queda aí de 311 conflitos para 225, é uma variação negativa ali de menos 27%, e também o número de famílias envolvidas, uma queda de 21%. Se a gente olhar para os últimos anos, está um pouquinho invertida em relação aos outros gráficos, mas a gente percebe que é uma queda de 2019 para 2022. Uma situação que vinha de crescimento dos conflitos pela água, atinge um pico em 2019, depois registrada uma queda. Mas por que isso? Porque em 2019 a gente tem o crime ambiental de Brumadinho, e em 2019 a gente tem o vazamento de óleo em todo o litoral norte e nordeste, principalmente do Brasil. Então, isso teve um impacto muito grande nos números de registro de conflitos pela água, cujas consequências se viram nos anos subsequentes, mas que diminuiu um pouco o que a gente conseguiu perceber desses conflitos. Mas, mesmo assim, a gente percebeu os números de 225 conflitos ali em 2022, ainda é um número mais alto do que no ano de 2017. Então, há aí
uma necessidade de um outro olhar, com um pouco mais de perspectiva temporal, para saber se é uma queda, uma tendência de queda mesmo, ou se foi uma decorrência desses impactos, dessas duas situações, né, que são o crime ambiental de Brumadinho e a questão do vazamento de óleo do litoral brasileiro. Então, ainda fica uma necessidade de entender essa tendência ao longo dos próximos anos. E a gente tem ali a espacialização desses conflitos também, principalmente no norte e nordeste do país, apesar de ter ali algumas situações no sudeste, principalmente, mas segue um pouco essa questão da fronteira agrícola do país. Nos conflitos pela água, as situações desses conflitos se dão principalmente na questão de destruição e poluição dos corpos d'água, seguido por não cumprimento de procedimentos legais e pela diminuição do acesso à água. Então, essas são algumas das formas, né, que a gente tem de entender essas situações, esses conflitos, né? Mas a principal delas é a destruição, poluição, que coloca aí, né, uma situação principalmente na questão do agrotóxico, que vai impactar o uso dessas águas por parte das comunidades. Os principais causadores desses conflitos são os empresários, tanto internacional como nacional, a gente percebe 32%. Nas mineradoras, tanto de capital nacional como de capital transnacional, com 23,1%. As hidrelétricas seguidas da ação dos garimpeiros e de fazendeiros, né, como agentes causadores desses conflitos. E saindo ali do conflito pela água, a gente já vem para o conflito trabalhista, o outro eixo, né? Então, a gente tem o registro, nesse ano, de 209 ocorrências de conflitos trabalhistas, e aqui a gente considera conflito trabalhista tanto os casos de trabalho escravo rural em serviços tradicionalmente rurais, quanto situações de superexploração. A situação de superexploração é menor, porque esse ano foram 2 casos que registramos com 2 pessoas resgatadas, mas compõem a metodologia do CPT. Então, há um aumento em relação a 2021 de mais de 22%, e uma variação no número de pessoas envolvidas de mais de 28%. Então, passou de 2.035 pessoas envolvidas nesses conflitos trabalhistas para 2.618 pessoas. Esse é o maior número nos últimos 10 anos. Então, a gente tem um número alto e cresceu, já era alto em 2021 e cresceu ainda mais em 2022. Então, a gente percebe essa situação fruto, né, do trabalho de fiscalização dos grupos táticos móveis, dos auditores fiscais, que vai, né, mostrar um pouco da visibilidade dessa situação. Não são os números de como é o trabalho escravo, mas é um número de visibilidade, de entendimento possível, né, do que foi descoberto. Provavelmente é um número muito maior de pessoas submetidas a essa situação, e acredito que na mesa subsequente, e no começo da tarde, a gente vai discutir com maior profundidade isso. Como eu já havia mostrado no primeiro mapa, né, há uma espacialização e uma concentração, principalmente no estado de Minas Gerais, principalmente no número de pessoas resgatadas, Minas Gerais e Goiás, no centro-sul do país, mas também ali na região do país, né. As principais atividades foram, né, assim, a gente conseguiu separar que fosse possível apresentar esse gráfico. Foi, mas a gente
da solidariedade das comunidades do campo. A gente viu um crescimento em 2020 e 2021, mas uma alta queda esse ano. Mas esse ano a gente percebe essa espacialização das manifestações, né, principalmente nos estados do Nordeste, mas também no Sul e Sudeste. Então, há essas manifestações e há também uma centralidade dessas manifestações nas capitais. Uma das prováveis causas dessa diminuição esse ano é que é ano eleitoral. Então, como a CPT não registra ações eleitorais como necessariamente ações de luta, né, pela permanência e conquista da terra e dos territórios, esses números acabaram tendo uma diminuição, mas são números altos ainda e que demonstra, né, que há uma espacialização e uma expansão, assim, vamos dizer, dessas manifestações de luta pelo país. Enfim, esses são alguns dos números, né? São os números que aparecem no caderno. O banco de dados e o registro da CPT é muito maior que isso, e aqui agradeço a vocês pela escuta atenta dessa explanação. Milhares estão, esse grito está incomodando a quem sempre viveu da exploração. O que posso fazer? O que tenho a dizer, meu pai? Que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós. A quem serve a lei e o poder, a polícia e a Constituição, assassinam sem piedade, permanecem por esta nação. Comigo. O que posso fazer? O que tenho a dizer, meu pai? Que se faça justiça, repartam a terra, partilhem o pão entre nós e você. Então, agradecemos ao Centro de Documentação, Dom Tomás Balduino, e eu acho que os dados, eles são muito reveladores de que nós temos a Amazônia sob ataque, os agrotóxicos como arma química e a violência recorrente no campo do Brasil, assim como os povos indígenas ameaçados, né, de genocídio e o nosso ambiente também ameaçado. E a gente queria ouvir, então, convidar para se fazer aqui, para estar com a gente aqui na mesa, só um pouquinho, o Beto Marubo, que é do Vale do Javari, indígena, que vai nos trazer um relato dessa realidade que nos salta aos olhos também, nesse tempo de relato dos conflitos no campo, dessa realidade de articulação da luta dos povos do campo, mas também da ameaça do crime organizado em nossos territórios. Então, seja bem-vindo, Beto, e a gente te escuta por 5 a 10 minutinhos, tá bom? Eu quero que você fiscalize o que a gente fala pra caramba. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelos organizadores do evento, né? Eu estava lá no mapa quando falaram, não, vai ter um evento importante aqui para falar sobre os conflitos e tudo. E para nós é um prazer, nós da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Meu nome é Beto Marubo, lá na minha etnia, o meu nome é Wino Kriashne. Bem, eu concordo totalmente com o que o colega estava apresentando no início. O Vale do Javari, ela é a segunda maior terra indígena do país, ela tem 8,5 milhões de hectares. É uma área equivalente ao território de Portugal. E ela tem algumas especificidades que isso tem chamado muita atenção, não somente no Brasil, como fora do Brasil, que é o recrudescimento da violência,
mas também a quantidade de parentes isolados, são os povos isolados, que compartilham o território conosco. E essa especificidade é única no mundo, né? Tecnicamente, esse dado é oficial, a própria FUNAI reconhece isso, o Brasil reconhece isso, e lá é a área que tem a maior quantidade de parentes isolados no mundo, que não tem nenhum contato com a sociedade envolvente. E o Vale do Javari ficou muito famoso com o assassinato do indigenista Bruno Pereira, né? Um amigo meu, pessoal, trabalhávamos junto por mais de 10 anos na FUNAI, nesse trabalho de proteção isolados. O Bruno era um dos servidores que vinha sendo perseguido pelo governo Bolsonaro, na época. Ele fez uma operação grande no rio Jandiatuba, né, onde tem a atuação de garimpo, e lá, pelas tantas, houve uma grande operação, foi destruído várias dragas de garimpo, e no outro dia, quando terminou a operação, veio a ordem de Casa Civil, né, o ministro Onyx Lorenzoni, para exonerar ele do mato. Então, eu já estava coordenando esse programa lá no Vale do Javari, de proteção à terra indígena, né, num contexto de esfacelamento da FUNAI, de Polícia Federal se renegando a fazer o trabalho dela, Exército e por aí vai, que todos nós sabemos essa história. E chamei o Bruno para capacitar os próprios indígenas para fazer a vigilância do território. Então, o Bruno chegou a ensinar mapas, programas de computadores para georreferenciamento, pilotagem de drones para parentes que não sabem falar o mínimo de português. Está acontecendo hoje no mato isso. Então, ele treinou uma equipe de mais ou menos 30 parentes, e esses parentes estão treinando outros parentes, né? Uma relação positiva que foi fundamental. E, infelizmente, a partir do momento que ele começou a empoderar os indígenas, que os indígenas começaram a ter informação em subsídios técnicos, né? Porque antes o que acontecia? Era nós chegávamos para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, e as nossas mensagens eram inócuas. Tipo, aumentou as invasões do território, aumentou as invasões do território, né? No contexto de Bolsonaro, ele sempre saiu com essa, precisamos de provas, vocês não têm como comprovar, etc. e tal, né? Negando sempre. Então, o Bruno ele passou a capacitar os indígenas e nós apresentarmos relatórios técnicos, muito técnicos. Tanto é que parte hoje das investigações que estão acontecendo para investigar a morte do Bruno são baseadas nesses relatórios técnicos. Imagina, a Polícia Federal com critérios técnicos, né, que estão sendo informações fundamentais. E a gente não parou, pelo contrário, mesmo nesse momento atual, né, com as mudanças que o novo governo está querendo implementar, a gente não parou. E a Univaja também participou da equipe de transição do governo, né? A gente foi convidado e a gente apresentou um plano para o governo, o novo governo, para que esse plano fosse executado no Vale do Javari. Ainda vem patinando, mas a gente tem esperança de que, né, com esse novo contexto, a gente possa colocar isso para se efetivar de fato. Mas o foco da questão que tem que ser discutida, eu acho que é fundamental. Uma coisa é o Beto, aqui, né, sentado, falando português com vocês, e tudo, sabendo me comunicar na língua de vocês, que não é minha oficial, mas temos isolados que dependem da proteção do governo. É responsabilidade objetiva do governo brasileiro fazer a proteção desses indígenas. E a FUNAI, um órgão capenga, né, um patinho feio da administração pública, que para esses indígenas é vital. Fui coordenador de frente de proteção do Vale do Javari, junto com o Bruno, e eu descobri isso das piores formas dos dois contatos que aconteceram em 2014, 2015, 2019. Entende? A atuação desse órgão para essas regiões inóspitas, né, que tem a presença de parentes isolados, ela é vital, literalmente vital. Né? Sem esse órgão atuante, operando, os parentes simplesmente morrem. Nos contatos que a gente fez, em 3 dias eles pegam uma pneumonia fulminante, que se não houver uma atuação profissional, técnica e antropológica nessas circunstâncias, o povo inteiro pode estar ruim. Entende? Eu vi isso sob a minha responsabilidade. Então, é vital a atuação desse órgão indigenista. Né? Mas quem é que vai ligar para um órgão que cuida de índio pelado no meio do nada, né?
Então, é importante a gente bater nisso. Se nós, indígenas de todo o Brasil, estavam passando pelas situações que vocês acompanharam, e ainda algumas regiões ainda continuam, na minha região, por exemplo, quem dirá os parentes isolados numa FUNAI onde chegou a querer dividir o território deles, como, por exemplo, da indígena Ituritatá, com grileiros, para agradar um senador do Pará, Zequinha Amarillo, entende? O último dos parentes que morreram, o parente de Tanaru, que chamou o índio do buraco, morreu e a FUNAI estava renegando levar os restos mortais do indígena para que não houvesse nenhuma comprovação que aquela área que ele tinha era de índios isolados, entendeu? Logo em seguida, todos os grileiros, empresas madeireiras e do agronegócio chegando já reivindicando aquela área, tipo assim, ele morreu, acabou-se, é nossa agora, entendeu? Então, eu quero chamar essa atenção para o Vale do Javari, como essa área emblemática, que tem a maior quantidade de parentes vivendo nessas circunstâncias, que nós tenhamos essa atenção. Eu e o Bruno e demais colegas, nesse contexto de Bolsonaro, a gente criou o OPI, que é o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados de Recente Contato. Eu, o Bruno, o Rieli, infelizmente o Rieli morreu com uma flechada, com os isolados lá em Rondônia, o Bruno foi assassinado no Javari, e os outros colegas tocaram o OPI. Foi fundamental a gente, por exemplo, alimentar a PIB, alimentar o STF, e que ocasionou, que causou, né, sei lá, instaurou as ADPF 709, que foi vital para esses povos no contexto de pandemia, e está sendo ainda importante no contexto atual, né? Graças à ADPF, o governo Bolsonaro se viu obrigado a fazer o trabalho, mesmo assim se negando, para proteger esses indígenas contra a Covid-19, e hoje ter que fazer com orçamento disponibilizados, né, com estrutura de pessoal, contrato temporário de pessoal que não existe, né, na FUNAI, todo mundo, né, um quadro totalmente defasado, tem que fazer o trabalho dele obrigatoriamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o OPI foi uma instância fundamental, porque são ex-coordenadores de frente de proteção, são ex-expedicionários de selva que trabalham com a política de isolado, né? Então, em nome do Vale do Javari, eu quero agradecer, né, e aqueles que quiserem saber mais informação, nosso tempo é curto, né, mas falar, só complementar ao que o nosso colega falou, né, por que o Vale do Javari é uma área que não tem tanto pressão econômica, né, não tem tanta, como por exemplo no Pará, no Mato Grosso, etc., e está com os maiores índices de violência. Por quê? Né? Esfacelamento do Estado, uma região onde o narcotráfico é uma potência, financia prefeito, vereador e tudo, e um movimento indígena que se contrapõe a essas forças, né, locais, né, e que ocasionou, infelizmente, a morte do indigenista. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Beto. Infelizmente, a gente tem um tempo curto, né? Acho que a gente ficaria o dia inteiro escutando aqui, mas eu sou a chata da mesa, né? Então, eu tenho que controlar um pouquinho o tempo. Então, agradecemos Beto e trazendo essa realidade que ele traz do Vale do Javari, mas a gente quer destacar também o Caderno de Conflitos do ano passado, trouxe muito presente a violência iminente nas comunidades Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Foram 6 assassinatos, né, nessa região, colocando o Mato Grosso do Sul de novo no ranking, vamos dizer assim, se pode chamar isso, né, dos estados com mais assassinatos no campo em 2022. Então, a gente vai ouvir o professor Adriano, que gentilmente também contribuiu nesse processo de análise dos dados, para a gente encerrando esse primeiro momento, lembrando que a gente vai continuar esses debates, né? No segundo momento, nós vamos discutir a violência contra a pessoa. O terceiro momento, que é a mesa da tarde, nós vamos discutir trabalho escravo, né? E o último, que a gente vai trazer um pouco dessa realidade do impacto dos conflitos no campo, na questão da fome e da pobreza, né? Mas também na resistência e na solidariedade dos povos que produzem alimentos no campo. Bom dia a todas as pessoas que aqui estão, as pessoas que nos assistem também pela internet. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do Beto, né, que
pôde estar aqui conosco, trazendo um pouco esse relato, esse triste relato de uma realidade permanente deste país. Eu queria brevemente registrar a importância que o caderno de conflitos no campo possui para nós, enquanto pesquisadores que falamos a partir da universidade. Eu sempre saliento, né, eu tenho praticamente metade da minha existência atrelada aos estudos agrários, se for contar ali desde o período da minha graduação, e aí um pouco mais de 10 anos já como professor universitário. Eu sempre tenho destacado a importância desse documento, que é o Caderno de Conflitos no Campo, tão brilhantemente trabalhado pela Comissão Pastoral da Terra por meio do CEDOC, né? Então, é um instrumento vital para as nossas pesquisas e, do ponto de vista do processo da produção e apresentação desses dados, há um diálogo muito estreito da CPT com diversos pesquisadores que pensam a questão agrária brasileira, que pensam a questão agrária também na América Latina. E o que foi mostrado pelo Thales, e nós também tivemos acesso a esses dados, infelizmente é uma prova inequívoca daquilo que nós trouxemos no nosso texto, relacionado àquilo que nós chamamos de um avanço, de uma marcha de apropriação de territórios bloqueados. Nós estamos chamando de territórios bloqueados aqueles territórios que, do ponto de vista de um marco legal protetivo, foram estruturados ali, principalmente fortalecidos a partir da Constituição de 88, que basicamente delimita a possibilidade de existência de territórios indígenas nesse país, a regulamentação dos assentamentos de reforma agrária, as áreas de unidade de proteção e uso integral e sustentável, que juntos equivalem a aproximadamente 27% do território brasileiro. E são nessas áreas onde estão as pessoas que resistem, que fazem o processo de reprodução da vida, de reprodução sociocultural, e que, por conta disso, são a síntese daquilo que nós já ouvimos aqui nesta manhã, relacionada aos direitos humanos, e que nós aqui, desde uma perspectiva da geografia, chamamos também de direitos territoriais, né? Então, quando nós olhamos para os dados, isso que nós trazemos aqui como texto para esse caderno, foi em alguma medida iniciado justamente ali, a partir do golpe militar, do golpe parlamentar, midiático, que levou, então, à deposição da presidenta Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer ao poder. Naquele momento, nós percebemos que, para nós, na academia, isso estava muito claro, né? Como que a presença de um Estado e a disputa do Estado era necessária, e como que uma transformação na composição de governo pode ser bastante trágico. Eu acho que nós experienciamos da pior maneira possível esse governo de 2019 a 2022, com a chegada de Bolsonaro ao poder, porque, como se não bastasse todo o processo de aceleração, de ataque, de invasão desses territórios que nós estamos designando como protegidos, como bloqueados ao regime de acumulação do capital, também fomos acometidos com uma pandemia, né, que também ceifou a vida de 700 mil brasileiros oficialmente. Esse registro é importante, né? Eu me lembro, Isolete, que o caderno de conflitos que relatou o crime ambiental de Mariana, ele começa com o depoimento de uma mãe que perde um filho. Eu me lembro de ter trazido aquele depoimento, inclusive, para a sala de aula, e de ter chorado naquele momento, porque é aquilo que a Isolete dizia, não são números, não são 700 mil pessoas. Cada uma dessas pessoas possuíam sonhos, possuíam projetos, possuíam futuro. E quando a CPT traz naquele caderno o relato daquela mãe,
de uma criança que, ao ouvir o barulho, né, da barragem da água, dos dejetos que ali vinham, se assustou e depois teve a sua vida ceifada. Então, são esses sonhos individuais que também são interrompidos, né? Quando nós olhamos, então, para esses dados, né, e até um registro interessante para falar dessa questão da importância das pessoas, invariavelmente, né, Beto, quando nós falamos dos números dos desaparecidos pela ditadura militar nesse país, nós consideramos aqueles 435 que oficialmente foram reconhecidos, né? E aqui na porta desse prédio tem ali o registro dos 8.350 indígenas que também foram desaparecidos pela ditadura militar nesse país e que não são oficialmente considerados. Um pouco naquela perspectiva, né, de não reconhecimento do povo indígena, né? Então, foi muito elucidativo, né, que esse número esteja na porta do prédio. E quando nós olhamos, então, para os dados, né, de 2021 a 2022, e o Thales salientou isso muito bem, 67% das invasões foram em terras indígenas. 67% no período do Bolsonaro, né? Isso é a prova inequívoca que agora estava sendo deliberadamente constituído como um projeto. Isso ficou elucidativo, ficou muito visível na fala do então ministro do Meio Ambiente, que era preciso aproveitar enquanto a sociedade estava atenta aos números da Covid, que se passasse a boiada, né? E como que isso foi feito? Pelas chamadas medidas infralegais. Se vocês analisarem, nós falamos um pouco disso no nosso texto, não era necessariamente por meio do Ministério do Meio Ambiente que os atos eram empreendidos. Vieram atos do Ministério da Fazenda, vieram atos por meio das próprias portarias do governo federal, ou seja, eles tiraram a lupa, né, daqueles órgãos em que a sociedade, a mídia estava mais atenta e fizeram uma operação muito orquestrada no sentido de permitir medidas infralegais para invadir esses territórios até então bloqueados. Isso acontece nos territórios indígenas, como nos territórios dos assentamentos de reforma agrária. Isso é elucidativo quando nós olhamos, por exemplo, a medida provisória agora relacionada à questão da titulação dos territórios voltados aos assentamentos de reforma agrária. Então, isso é a prova inequívoca que é necessário uma alteração de uma composição de governo que ocupa o Estado brasileiro. Infelizmente, nós passamos por isso agora, nessa virada de 2022 para 2023, e foi justamente isso que nos permitiu que viesse à tona o projeto genocida ali no território Yanomami. Né? Isso ficou bastante evidente, porque se não fosse por isso, possivelmente, não sei se nós teríamos ainda condições de recuperar as condições de vida desse povo ali no território Yanomami, e além daquilo que o Beto já destacou em relação a um outro território, a Isolete destaca aqui também do território Guarani Kaiowá. Então, para encerrar, porque o tempo de fato é muito curto, o que eu queria ressaltar, de fato, é a importância de que o que está posto na atual conjuntura é uma necessidade de recuperação, né? Bolsonaro falava muito que era necessário destruir tudo que ali estava, né? E nós ressaltamos até no final do nosso texto que o Instituto Talanoa destaca um relatório muito interessante chamado Reconstrução. Só no que toca à questão ambiental, são pelo menos 401 instrumentos de medidas infralegais que precisam ser interrompidos, né? E se nós colocarmos a lente nas outras dimensões daquilo que nos interessa, né, do ponto de vista da questão agrária, sem sombra de dúvidas, esse número aumenta sobremaneira. Então, é momento de nós seguirmos atentos e fortes nesse processo de resistência, enquanto academia,
enquanto sociedade organizada. Nós sabemos que a composição que faz parte do governo atual é eminentemente marcada pela disputa, quando a gente olha sobretudo para o Congresso Nacional. Então, é fundamental que nós reunamos as forças necessárias para poder recuperar, fundamentalmente, a questão dos direitos territoriais dos povos, das florestas, dos campos e das águas. Eu acho que, nesse sentido, esse documento que a CPT coloca a público hoje, ele é fundamental para que nós, né, e aí falando enquanto universidade, saibamos compor as forças necessárias para instrumentalizar, inclusive, a elaboração de políticas públicas, porque eu acho que esse é um aspecto fundamental que é necessário ser destacado, de como que nós precisamos construir políticas públicas que fortaleçam, que protejam efetivamente esses territórios que nós aqui identificamos como territórios bloqueados, que são territórios de reprodução da vida e nada mais. É isso, muito obrigado, Isolete, e ficamos aí por diálogo. Obrigado, professora Fernanda. Então, nós estamos quase chegando, finalizando esse primeiro momento, e a gente quer aproveitar também para registrar as pessoas que estão aqui presentes, né, sim, e também agradecer por esse espaço. E a gente quer trazer esse caderno para registrar também e dizer que esse caderno para vocês, CONTAG, MST, Sociedade Madeirense, MTL, Terra Livre, MPA, FNL, Muquibom, esse é um instrumento de luta que vocês podem utilizar no seu dia a dia para garantir os seus direitos. Então, entregamos e dedicamos a vocês esse caderno de conflitos. Queria dizer também aos órgãos de governo e de justiça aqui presente, o senhor Jonatas Galvão, do Ministério da Justiça, Carlos Gondim, do MDA, Moisés Savian, secretário de Governança Fundiária do MDA, Júlio Araújo, da PGR, Daniel Lemer, da Ouvidoria Agrária do MDA, também nós temos representação do Conselho Nacional de Justiça, que esse seja um instrumento de análise para garantir o direito dos povos, comunidades tradicionais e camponesas, que seja um instrumento para elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária, para preservação do meio ambiente, para demarcação dos territórios, para demarcação do território dos povos indígenas, para titulação dos territórios das comunidades quilombolas e de tantas comunidades tradicionais nesse nosso país, que exigem os seus direitos de viver e ficar aonde eles querem ficar. Então, que esse seja um instrumento de elaboração de políticas para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Também aqui nós temos presente o Stefan, da Misério, né, nossa colaboradora, importante parceira, o Oma, e depois a gente vai registrar também outras pessoas que estão aqui presentes. Então, entregamos também à sociedade brasileira esse instrumento de análise da realidade do campo, muitas vezes invisível, para muitos que não chega. Então, esse é o nosso instrumento de luta, e nós queremos também entregar, né, às igrejas, às nossas pastorais, os leigos, aqueles que fazem o cotidiano das igrejas, nas dioceses, nas paróquias, aqueles que estão ao lado dos pobres e aqueles que ainda não olharam para essa realidade, para que estejam atentos a essa realidade e cumpram a sua tarefa de profeta, de estar ao lado dos últimos e dos penúltimos. Então, nós queremos encerrar esse primeiro momento, né? Você tinha... Não, só queria agradecer também às nossas autoridades aqui. Tudá, nosso vice-coordenador, foi eleito recentemente, Canamari, e o Bosch, Rosa Bosch, eles foram eleitos recentemente lá no mato, com Rosa veio e tudo, cantando com eles. Alô, obrigado.
Então, e além de conhecer essa realidade, né, acho que o Beto traz uma questão muito importante, né? A gente não pode conhecer só aqui, nesse livro, né? O Tiago está aqui, do MTST, também um lutador aqui em Brasília. A gente precisa conhecer pisando no chão dessa realidade que esses povos vivem. Então, obrigado por esse momento. A gente agora vai encerrar nossa transmissão nas redes sociais e a gente continua um segundo momento. O Baiano pode tocar nos incentivar numa musiquinha para a gente chegar na segunda mesa agora do dia? Vamos lá, gente. Obrigada a todos. Professor Jacob. Sabemos que o capitalista não se precisa, ele é uma baralha, é um projeto ingrato, terra, brilhante, sem terra, mandado na estrada. Com medo de ir pra cidade, enfrentar favela, fome e desemprego. Saída desta situação é segurar as mãos de outros companheiros. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pesa o oi, é feijão e arroz, capim já não convém. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisa o oi, é feijão e arroz, capim já não convém. Padre junto ao movimento, convide a comadre e a criançada, porque a terra só pertence a quem faz as mãos e a enxada. Se somos contra o latifúndio da natureza, somos aliados. E viva a vitória no chão sem a sustentação do latifundiário. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. Seguimos ocupando terra, derrubando cerca, conquistando o chão. Que chora o latifundiário, na correia os filhos de quem colhe o pão. E a luta por reforma agrária, a gente até para se tiver enfim. Coragem a burguesia agrária, ensina teus filhos a comer platão. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém. Assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. No chão onde pisava o boi, é feijão e arroz, capim já não convém.